Bom dia, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Postando um vídeo aula aí pra gente dar continuidade na nossa aula de funções quadráticas ou função do segundo grau, né? Como eu bem coloquei. Eu falei para vocês, né, sobre a resolução da função do segundo grau, de qual é a lei de formação, né, de uma função do segundo grau. Vou colocar de novo aqui mais uma vez: ax ao quadrado mais bx mais c, né? E que cada letrinha dessa aqui, ó, o A, o B e o C, o nome desses caras é chamado de coeficiente, né? Coeficiente, já, só para identificar, coeficiente. O C é o cara específico, é o cara que não tem a parte literal, né? Aqui o X aqui, essa letrinha, então ele é o termo independente, tá? Independente, tá? Ele é o termo independente, é o termo que não leva ao X, tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero falar sobre zero da função. O que é, professor, o zero da função de uma função quadrática? O zero da função nada mais é do que os valores que eu vou achar para x, né? As raízes de x. Então, o zero da função são as raízes de x. E a gente sabe que para achar as raízes, eu preciso fazer o cálculo da minha função quadrática ou a função do segundo grau. Percebo que para mim calcular o zero da função, o nome já está bem sugestivo, né? Zero da função. Eu tenho que igualar essa função f de x igual a zero. Então percebam que para mim ter uma função, um zero da função, eu tenho que fazer isso aqui na minha função. Ax ao quadrado mais bx igual a mais c igual a zero. Ela tem que vir desse jeitinho, que é justamente eu tenho que achar os valores de x para que o meu resultado da função seja igual a zero. Então eu tenho que achar as raízes, né, do x. Então as raízes nada mais é do que o zero da função. Eu tenho que achar o zero da função para me achar valores para x, que o resultado da minha função dê igual a zero. Simplesmente isso aqui. E eu sei resolver, como eu já ensinei para vocês. Tenho métodos para cada situação, né? Tenho alguns métodos. Vou achar pelo discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e pelo Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz da discriminante delta dividido por 2a. Também já expliquei para vocês, né, essas fórmulas. Então a gente sabe como resolver, de que forma encontrar. Eu já sei também que quando eu quero achar o valor do zero da função, quando o meu delta for maior que zero, né? Quando o delta, esse valor do delta aqui de maior que zero, a função tem a função, tá? A função, até colocar aqui, a função tem dois zeros reais. O que é isso? Tem dois zeros reais. Por quê? Porque ela tem dois valores para x, né? Vou colocar o eixo de x, ó. Ela vai ter dois valores. Ela vai ter dois valores diferentes. Isso, ela vai ter dois valores onde ela vai interceptar o eixo do x, né? O x1 e o x2. Lembram lá quando eu faço o cálculo da fórmula de Bhaskara, eu acho duas raízes quando o meu delta for maior que zero. Nunca esqueçam disso. A minha concavidade do meu gráfico da função do segundo grau, se o meu A for maior que zero, é para cima. Mas também quando eu achar essas duas raízes aqui, que é x1 e x2, o gráfico da minha função também pode ser assim, ó, com a concavidade para baixo, quando o meu A for menor que zero. Tá? Lembram lá? Estou só explicando o que a gente já estudou. O zero da função é isso, é o cálculo matemático das raízes, que esse x aqui vai atribuir valores. A gente vai encontrar valores para x, onde vai zerar a minha função. Onde, se eu atribuir aqui para esse x um valor e para esse aqui também um valor, o meu resultado vai dar igual a zero. É só isso. Tá? Quando o delta ali é maior que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes, né? Já expliquei para vocês logo no início. Quando o meu delta é igual a zero, né? A função tem um único zero real, ou seja, ela tem uma única raiz. Tem uma única raiz ou zero real, né? Porque
uma única raiz ou zero real. Por quê? Por que zero, professor? Porque essa raiz vai fazer com que a minha função dê zero. O valor do resultado dela dê zero. Então é por isso que a gente fala que é o zero real. Ou seja, ela vai estar lá no meu eixo do x, vai tocar em apenas um ponto, onde esse x1 é igual ao x2. Como ela vai ser igual, as duas raízes são iguais. Então, o meu gráfico, se ele for com a concavidade para cima, ou seja, o meu coeficiente de A for maior que zero, a concavidade dele é para cima. Mas, se esse eixo estiver tocado e o meu coeficiente de A for negativo, a concavidade dele é para baixo. Nunca esqueçam dessa situação. Eu vou ter que o x1 é igual ao x2 quando o delta for igual a zero, tá? Professor, quando o delta for menor que zero, se eu disse que não tem raízes reais, ok, olha só, ele não tem raízes reais, né? A função não tem raízes reais, então eu coloco aqui, não tem raízes reais. Então o que isso significa? A gente percebeu que nos dois últimos que a gente falou, o eixo de x é tocado pelas essas raízes, né? A raiz ela está tocando o eixo, né, das abscissas. Então, se ela está tocando o eixo em algum ponto, né? Se é maior, tenho duas raízes. Se é igual, eu tenho apenas uma raiz, ou seja, o x1 e o x2 são iguais. Mas quando ela é menor, eu já sei que ela não tem raízes reais, ou seja, eu tenho o eixo do x aqui, ó, e esse gráfico não vai tocar. Eu tenho o eixo do x aqui, ó, e esse gráfico não vai tocar, no caso quando o A aqui for maior e quando o A aqui for menor que zero, tá? Então ele não vai tocar o eixo das abscissas, tá? A parábola não vai interceptar em nenhum ponto, porque eu não tenho raízes. As raízes, elas são aquelas situações onde dentro do gráfico, né, dentro do gráfico da minha função aqui, olha, ela vai fazer vai interceptar o ponto de x. Então, se eu não tenho raízes, então eu não tenho esse ponto de encontro dentro do meu gráfico, dentro das abscissas. Aqui eu estou desenhando apenas o eixo de x, né? Dentro do nosso plano cartesiano. Não coloquei o y porque a gente está falando apenas de x, da raiz, do valor de x. Então, percebam que ele não intercepta em nenhum ponto. Diferente do igual a zero, que eu tenho uma raiz real, né, igual, o x1 e x2 são iguais. E quando o delta for maior, eu tenho duas raízes reais com valores diferentes. Tranquilo? Coloquei aqui bem explicadinho, que é para vocês não terem dúvida na visualização gráfica desse cara aí, tá? Na visualização gráfica. Percebo que para mim fazer esse estudo, eu tenho apenas que saber a fórmula de Bhaskara, né? Como é que eu resolvo, como é que eu chego a essa fórmula. Né? Tem outros métodos de resolução também dentro desse cara. Então, tem aí no livro da página 132, né? Está explicando para a gente bacaninha aí. Então, eu tenho a questão 1, né, da página 132, que ele diz assim, ó, determine os zeros das funções quadráticas, né? Página 132, vou colocar bem aqui, ó, página 132, primeira questão. Ele quer que a gente determine os zeros das funções quadráticas. Então, ele nos dá a letra A aqui, vou resolver para a gente entender melhor. Y é igual a x ao quadrado mais 7x mais 12, né? Então ele me deu aqui dentro do livro, né, do nosso livro didático, ele nos deu essa função e ele quer que a gente determine os zeros das funções, ou seja, ele quer as raízes, ele quer o valor de x para que essa função dê zero. Primeiro passo que eu vou fazer quando eu faço a leitura e ele pede o zero da função é igualar essa minha equação a zero. Então eu vou pegar e vou fazer assim, ó, x ao quadrado mais 7x mais 12 igual a zero. Pronto, esse é o primeiro passo quando eu faço a leitura. Determine os zeros da função. Se ele quer determinar o zero, ele quer determinar as raízes ou os valores que x vão obter para que essa equação dê igual a zero. Tá? Então esse é o passo que eu quero que tu entenda, que vocês entendam que esse x aqui vai ter valores que o meu resultado vai ser igual a zero. É por isso que eu igualo a zero quando eu digo que eu quero o zero da função. Ele quer que iguale essa função a zero. Que esse x que eu coloque aqui, que eu ache a raiz, dê zero para a minha função. Então, como é que eu resolvo, professor? A gente vai resolver passo a passo. O primeiro passo é achar os coeficientes. O A, o B e o C. Falei para vocês que é desse jeito que a gente se resolve. O A é o cara que está coladinho no x ao quadrado. Não está aparecendo. Não está aparecendo, mas a gente sabe que aqui na frente desse cara tem um 1. Né?
x ao quadrado, mas aqui, bem aqui, ó, tem 1, não aparece, não precisa ele aparecer aí, né? Como a gente já bem aprendeu. E o outro b é o cara que está coladinho no x, né? Então aqui é o 7. O coeficiente é a parte numérica, tá? da minha equação, é a parte numérica. Aqui é o 1, né? Não aparece, mas tem 1. E o c é o termo independente, que é o 12. Está aqui o 12. Então agora eu vou usar a fórmula da minha discriminante, que é o delta. Então, delta, eu vou olhar aqui para cima, aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não vou colocar, você já tem que já gravar de cabeça isso aqui. B ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 12. Tá? Então, meu delta é igual. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7, a gente sabe que é 49. Menos, né, porque o resto é mais, então mais com menos dá menos na multiplicação. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 12 dá quanto? 2 vezes 12 dá 24, né? Então 4 vezes vai dar 48. 48. Onde o meu delta, então, 49 menos 48 eu tenho 1. Olha só, o delta é igual a 1. Então o meu delta ainda é maior que 0. Então, analisando já, observando quantas raízes eu vou ter, né? Fazendo a análise já através da minha discriminante. Já verifiquei que deu 1. E 1 é maior que 0. Então, eu vou ter duas raízes reais. Vou tentar fazer aqui do lado. Vamos ver. Vou para a fórmula de Bhaskara. X é igual a b menos b ao quadrado. Então, o b é 7. Como é da fórmula é menos, então eu vou colocar menos 7. Não se espantem, é da fórmula. Até que é a fórmula. Menos b não é o quadrado, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta. Então, é menos b, o quadrado é da discriminante. Menos 7 mais ou menos a raiz da discriminante, que deu quanto? 1. Dividido por 2 vezes o a. E o a também é 1. Ó. Então, eu venho para cá e acho que x é igual a menos 7 mais ou menos 1, que a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, dividido por 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou achar o x1 e o x2, ou x' ou x2', como vocês bem quiserem. Prestem atenção. Menos 7 mais 1, menos 7 mais 1, eu vou tirar 1 de menos 7, vai ficar com menos 6, dividido para 2, dá menos 3. Tranquilo? Dá menos 3. Menos 7 menos 1, eu vou somar e vou conservar o sinal, vai dar menos 8. Dividido para 2, dá menos 4. Então, a solução para a minha equação aqui, para a minha função quadrática, é dizer que para substituir aqui esse x, as duas raízes, que vai zerar a minha equação, é menos 3 e menos 4, respectivamente. Tá? Bem tranquilo, a gente se resolve, já ensinei para vocês como resolve, só estou administrando a ideia dos senhores. Então, a partir de agora, como eu resolvi a primeira, vocês viram o passo a passo, você vai resolver para mim a B, a C e a D e vai me enviar, tá? Vai me enviar pelo meu PV para a gente fazer a correção. Vou gravar um outro vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo, explicando outras situações da função quadrática. No mais é isso que eu quero, que vocês identifiquem essa situação do delta, de como a gente resolve o zero da função, é igualando a minha função a zero, onde eu vou achar as raízes. Aí eu vou verificar, se o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes. Se o delta é igual a zero, já expliquei para vocês, eu tenho uma raiz. E se o delta for menor que zero, eu não tenho raiz. E expliquei através do gráfico aqui, ó. Quando eu tenho duas raízes, elas interceptam nessas duas raízes o eixo, né? Tanto com a concavidade, quando o meu coeficiente já é positivo, quando ele é negativo. Quando eu tenho a raiz é igual, né? Quando eu sei que o delta é igual a zero, eu tenho apenas uma raiz, né? O x1 e x2 são iguais. Então, vai interceptar em apenas um ponto. Quando o coeficiente for positivo, concavidade para cima, ou concavidade para baixo, quando o A for negativo. Conseguir resolver a primeira, letra A, você vai resolver a B, a C e a D e vai enviar para mim, tá? Então, vou dar continuidade, vou fazer um outro vídeo e vou postar para vocês. Não sei como é que está sendo o acesso de vocês, espero que vocês estejam bem. Eu sei que a energia está dando essa oscilação, mas vai melhorar. A gente tem fé que melhore. Qualquer coisa, vocês entrem no meu PV, façam alguma pergunta para a gente dar continuidade. A gente não pode ficar porque a gente ainda tem conteúdo para seguir em frente, tá? No mais é isso. No próximo vídeo a gente dá continuidade do que a gente já iniciou aqui, tá? Obrigado, tchau!